Um tipo de cranioestenose que provoca alteração importante do formato do crânio, da fronte, da testa da criança e também compressão nos lobos frontais. Esse tipo de cranioestenose está aumentando de frequência, a trigonocefalia. Vamos entender o que é e como é feito o tratamento agora no Conexão Neural. Já são diversos vídeos sobre cranioestenoses aqui no canal. É importante divulgar esse conhecimento para diminuir a angústia das famílias em busca de informação. Então nós já temos vídeos sobre a definição de cranioestenose, o mito da fontanela fechada, as cranioestenoses sindrômicas e agora estamos fazendo sobre os diversos tipos de cranioestenose. Já falamos sobre escafocefalia, que é a mais frequente. E hoje é o dia de falar da trigonocefalia, o segundo tipo mais frequente de cranioestenose. Vamos lembrar da definição do que é essa doença cranioestenose que já se manifesta nos primeiros meses de vida do bebê. A cranioestenose é o fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas. O que são as suturas? São essas linhas que servem de fronteira, de divisão entre os ossos do crânio, entre as placas ósseas cranianas, porque o nosso crânio, a nossa cabeça, não é um osso único, mas várias placas. E cada linha dessa de fronteira, chamada sutura, é nelas que acontece o crescimento ósseo, o crescimento do crânio. Então, se eu tenho a fusão precoce de uma dessas suturas, eu tenho a restrição do crescimento naquele sentido. O que é que a fontanela tem a ver com isso? Nada. É uma crença equivocada, muitas vezes, do senso comum. E a depender de qual sutura está fechada, eu terei a manifestação de um tipo diferente de cranioestenose. Porque o crânio vai continuar a crescer naquelas outras regiões não afetadas, mas vai ter o seu crescimento restrito na região da sutura acometida. Então a gente já viu em um vídeo passado que na cranioestenose mais frequente, que é a escafocefalia, eu tenho um fechamento da sutura sagital. O crânio não cresce para as laterais, fica alongado no sentido antero-posterior. E na trigonocefalia, o que acontece? O fechamento precoce da sutura metópica. Onde fica a sutura metópica? Aqui, separando duas metades do osso frontal, que é o osso da fronte, ou seja, da testa da criança. Com isso, eu não tenho uma expansão adequada do osso frontal. Então, o crânio fica restrito naquela região, com compressão dos lobos frontais do cérebro e um formato bem característico, pontudo, de forma triangular da cabeça da criança, por isso esse nome, trigonocefalia. Então, onde fica, de maneira mais precisa, essa sutura? Nesse modelo aqui, ela ficaria aqui, na região mediana, separando as duas metades do osso frontal. E eu repito, o que a fontanela, a popular muleira, tem a ver com isso? Absolutamente nada. O fechamento precoce da fontanela não provoca nenhuma cranioestenose, assim como o fato de ela estar aberta não é uma garantia de que não haja cranioestenose. Temos diversas fontes compartilhando esse conhecimento. Esse texto no site da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, também o episódio 6 aqui do Conexão Neural é sobre o mito da fontanela fechada, então vamos pular essa etapa, a muleirinha não tem nada a ver com isso, porque a causa realmente da trigonocefalia é o fechamento precoce da sutura metópica. Quando é que a sutura metópica deve ter o seu fechamento? Próximo aos 2 anos de idade. Se ela fecha antes, eu tenho então esse formato triangular, esse formato pontudo. O que é que isso acarreta para a criança? Primeiro, uma alteração do formato. E aí a gente entra em contato com uma palavra que pode ser perigosa.
Essa palavra é estética. A gente chama coisas diferentes com o mesmo nome. O embelezamento a gente chama de estética, mas a correção de uma deformidade a gente também chama de estética. São a mesma coisa? Não. Porque uma alteração estrutural no formato do crânio da criança, da face, pode trazer uma série de problemas, inclusive de autoaceitação e de inclusão no meio escolar, na comunidade, na sociedade. Então é importantíssimo corrigir. Mesmo assim, não é só por estrutura, não é só por estética, é também por compressão cerebral. E o meio adequado de confirmar este diagnóstico de crânioestenose subtipo trigonocefalia é com uma tomografia computadorizada, em que eu tenha a janela cerebral, mas que também tenha a janela óssea e a reconstrução tridimensional. Reconstrução tridimensional em que eu terei a ausência clara da sutura metópica, ao mesmo tempo em que eu vejo a presença das outras suturas, e aqui o formato triangular da fronte da criança. Eu tenho também um outro fenômeno chamado de hipotelorismo, em que os olhos da criança são mais aproximados, a distância interocular é menor, consequência também desse processo que levou à trigonocefalia. Mas aqui é importante a gente fazer uma diferença com a quilha frontal. Muitas crianças têm uma pequena protuberância no meio da fronte, no meio da testa, que pode ser confundida com a trigonocefalia, mas não é. Para ter a trigonocefalia clinicamente manifesta, eu preciso ter uma aproximação das órbitas, ou seja, dos olhos, uma diminuição da distância dos olhos, esse formato pontudo que começa já das laterais das órbitas, não é somente uma protuberância frontal, essa que nós chamamos de quilha. Na verdade, as crianças que têm somente a quilha frontal não necessitam de tratamento cirúrgico na grande maioria das vezes. Com o crescimento, essa alteração fica mais amenizada até o ponto de ficar imperceptível. E caso seja necessário, mais para frente, pode ser feita uma cirurgia mais econômica, menos invasiva, com a drilagem, com a raspagem dessa pequena quilha. Mas voltando à trigonocefalia, aqui não. Aqui eu preciso de um tratamento cirúrgico com descompressão e remodelamento, porque ela é uma crânioestenose verdadeira. E as técnicas para essa reconstrução, remodelamento, descompressão foram estabelecidas a partir de meados da década de 80 do século passado. Eu preciso realmente fazer osteotomias, quer dizer, incisões ósseas em que eu obtenha fragmentos e possa reposicioná-los, corrigindo essa alteração do formato, e eu preciso fazer um remodelamento adequado. Então a gente costuma dizer que essa correção, que envolve um avanço fronto-orbitário, ou seja, da testa e da cavidade dos olhos na sua parte superior, ela tem sim um componente de artesanato. E aqui a gente está, durante uma cirurgia, readequando o formato desses ossos da frente para conferir uma estrutura mais adequada para o crânio da criança. E aí, depois desse tratamento, o que a gente espera é que a criança tenha um formato de crânio adequado, que o seu cérebro possa se expandir e que ela tenha um desenvolvimento neurológico adequado. Duas observações importantes. Tem ganho destaque ultimamente o tratamento endoscópico das crânioestenoses. Inclusive, é possível tratar a trigonocefalia de maneira endoscópica. Mas há algumas dificuldades, apesar deste tratamento ser bastante promissor. Por exemplo, ele só pode ser realizado com a criança bem novinha, realmente nos primeiros meses,
Alguns trabalhos falam até os 4 meses de idade. Ora, muitas vezes as crianças chegam no consultório já depois desse período, então fica difícil de aplicar o tratamento endoscópico. Uma outra observação é que depois do tratamento endoscópico a criança precisa ainda fazer uso alguns meses da órtese craniana, do capacete para adequar o formato do crânio. No tratamento convencional, ela teoricamente já sai da sala de cirurgia com o seu problema resolvido. Porém, por outro lado, o tratamento endoscópio tem menos perda sanguínea e menos permanência hospitalar. A alta é mais precoce. Então são vantagens e desvantagens, mas é um método bastante promissor que deve ganhar destaque no futuro. E uma outra observação importante que a gente deve fazer é que se trata a cirurgia da cranioestenose de um remodelamento, de uma reconstrução. Então, o formato final, o formato ideal, ele não é aquele imediatamente depois da cirurgia. Porque imagina, a pele que recobre a testa, a fronte do bebê, ela é adequada àquele formato ósseo. Quando eu faço um avanço e um remodelamento, a pele pode apresentar ali algum degrau. E com o tempo, com os meses, isso vai se harmonizando. Uma dúvida frequente das famílias é sobre o risco de reoperação. Isso é muito raro quando a cirurgia é realizada da maneira adequada e por um profissional experiente. Então, o tratamento da trigonocefalia, o correto, o ideal é que ele seja realizado em um só procedimento cirúrgico. É isso que acontece na grande maioria das vezes. Se você achou válido, interessante, se te ajudou esse conhecimento sobre esse tipo importante de cranioestenose, compartilhe com quem você acha que também vai se beneficiar dele. Se ficou alguma dúvida que a gente pode contribuir ou algum comentário sobre um caso pessoal, pode deixar aqui nos comentários. É importante compartilhar informação e conhecimento. Vamos interagir. Você pode também entrar em contato por meio das nossas outras redes sociais e vamos continuar interagindo aqui, sempre divulgando neurociência e neurocirurgia pediátrica no Conexão Neural.